Olá, querido. Olá, querida. Sejam bem-vindos. Hoje juntos nós meditaremos sobre qual é a coisa mais importante, segundo a Bíblia, que nós devemos guardar. Portanto, desde já, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. Antes eu peço que você curta esse vídeo, não se esquecendo de inscrever-se e ativar o sino para receber as notificações dos novos conteúdos. E principalmente, compartilhe com aquele querido, compartilhe com aquela querida para o alcançar através desta mensagem de fé. Qual é a coisa mais importante que nós devemos guardar? Veja, a nossa mensagem de hoje será dividida em 3 partes. O que é, de fato, aquilo que nós devemos guardar, o porquê devemos, e a terceira parte é como devemos. Essas serão as 3 perguntas que regirá a nossa meditação de hoje. Porém, antes, é importante que nós contextualizamos o versículo por através de uma pequena introdução do capítulo. O capítulo 4 de Provérbios são conselhos, orientações de Davi a Salomão, evidentemente todas inspiradas por Deus e registrados por Salomão. Essas instruções, esses conselhos, eles enfatizam a sabedoria. Todas essas orientações, elas giram sempre em torno de uma realidade chamada sabedoria. Ela é colocada em posição de destaque, sendo enfatizada aqui por Davi. Mas em outros momentos do livro, Salomão chega a compará-la com joias e com honrarias, sendo muito mais bem avaliada do que as joias e até mesmo melhor do que as honrarias. Muito bem. Para a gente aprofundar-se no assunto, é importante que nós venhamos a definir o que se trata ser sábio. O que é sabedoria? Aonde a sabedoria é percebida, é encontrada? Veja, a sabedoria, elas são as escolhas, as decisões que nós tomamos, com prudência, é claro, mediante aquilo que temos de conhecimento, aquilo que temos de informação. Certa vez ouvi dizer que conhecimento é eu saber que tomate é um fruto e sabedoria é eu não pô-lo em uma salada de fruta. É possível uma pessoa com muito conhecimento não exercer sabedoria? Sim. Assim como também é possível você encontrar pessoas que tiveram pouquíssimo conhecimento, até mesmo estudo, e procederam sabiamente. Veja, por exemplo, através da nossa geração. Nossa geração é rica em informação, é rica em conhecimento, mas muitas vezes procede tolamente. Assim como, por outro lado, muitas pessoas recebem conselhos e orientações de pessoas das gerações passadas mais antigas, que mesmo sem estudo, mesmo sem completar as faculdades, essas pessoas instruem, essas pessoas dão conselhos, porque de nada vale o seu conhecimento, as suas informações, se eles não forem aplicados nas suas ações e nas suas atitudes. Muito bem, vamos para a leitura do versículo que, com sua Bíblia aberta,
você vai acompanhar comigo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui inicia-se a primeira pergunta que dará pontapé à nossa reflexão, à nossa mensagem de hoje. O que é coração? Do que se trata? Qual é a definição? Onde fica esse lugar que por muitas vezes nós mencionamos ele em um único dia, mas poucas vezes nós refletimos e pensamos sobre o que de fato se trata o coração. Nós já sabemos muito bem que o escritor não está fazendo menção ao órgão do nosso corpo. Então, qual é a melhor definição que nós podemos dar para o coração? Aonde fica? O coração, ele é o lugar responsável por abrigar a nossa essência. Ele é o centro da nossa personalidade. Responsável por fabricar as nossas emoções. A sede dos nossos pensamentos também é lá. É de lá que nasce, é de lá que brota aquilo que nós sentimos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós desejamos, ou então o contrário, aquilo que nós odiamos, aquilo que nós rejeitamos, aquilo que nós desgostamos. É por isso que aqui está escrito que dele procedem as fontes da vida, pois dele nasce, dele brota, dele emana os sentimentos, as emoções, que uma vez sentido, uma vez desejado, passa-se a tornar uma questão de tempo para aqui do lado de fora, aquilo que queremos se tornar uma realidade. Veja o que o nosso Senhor Jesus, ele falou sobre o coração. No livro de Mateus, no versículo 18, o versículo 19, está escrito assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Veja que o nosso Senhor, ele esclareceu aqui qual é a fonte da malignidade que de nós procede. É o nosso coração. É o nosso coração. É ele o âmbito, o lugar responsável, é a região, a área que nós emitimos, nós expressamos aquilo que nós queremos, aquilo que nós sentimos. É de lá que nasce. Aqui nós já conseguimos um gancho perfeito para a seguinte pergunta. Aqui nós já conseguimos ter uma pequena dimensão do porquê é importante ele estar protegido. Veja bem, querido, tudo aquilo que nós pensamos e depois repensamos e nós afeiçoamos-nos por esses pensamentos, passa-se a ser uma questão de tempo para que aquilo torne-se um sentimento. E se tornando um sentimento, aqui fora essas coisas ganham formas. Quer sentimentos bons, quer sentimentos ruins, quer sentimentos que nos enganam com a aparência de ser bons, quer sentimentos que enfrentamos que aparentemente são coisas ruins. Seja um ou seja outro, é no coração que essas coisas acontecem antes de aqui fora serem perceptíveis ou então serem realidades. Essa foi a primeira pergunta. A segunda é o porquê devemos guardar o nosso coração. O porquê ele tem essa suma importância, o porquê há esse destaque de acima de tudo, né? Guardá-lo.
Nós vamos entender melhor sobre isso se agora você acompanhar comigo a leitura do livro sagrado, segundo registrou Jeremias no capítulo 17, no versículo 9. Está escrito assim: enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Veja, meus queridos e minhas queridas, o coração, ele tem o poder, ele tem a habilidade de nos enganar, de nos ludibriar, de nos fazer acreditar plenamente, convictamente do que aquilo que precisamos, do que aquilo que queremos, do que aquilo que nós necessitamos é aquela pessoa, é aquele emprego, é aquela vaga, é aquela posição, é aquele reconhecimento, é aquele dinheiro, é aquela conta bancária recheada. Quantas não foram as vezes, meus queridos e minhas queridas, em que insanamente desejamos por algo que, ao obter, muitas vezes Deus permite, tá? Não que ele concorde, não que ele queira, mas muitas vezes ele vai permitir nós tocar, encostar naquilo que ardentemente desejamos, para que nós consigamos então ver que não era aquilo que de fato precisávamos, que nem era aquilo que de fato nós queríamos, mas por seguir uma orientação, um impulso, um comportamento obstinado do coração, por darmos a ele aquilo que ele nos fez acreditar que éramos aquilo que precisávamos, é que então percebemos, quando estamos desfrutando daquilo que queríamos, que nem era de fato aquilo que verdadeiramente nós queríamos. Quantas pessoas aqui que me escutam, que já passou pela experiência de sofrer uma frustração amorosa e acreditar-se que não conseguiria viver sem mais aquela pessoa, ou não conseguia aceitar o fato do término de um relacionamento, e depois que o tempo passou, depois que as emoções foram acalmando-se a ponto de desaparecerem, você conseguiu com clareza e com sabedoria entender que de fato não é aquilo que era para você, que de fato não é aquilo que você precisava, que de fato não é aquilo que Deus preparou, que Deus guardou, que Deus reservou para você. Isso tudo acontece por causa daquilo que nós acabamos de ler, de sua realidade ser um coração que se corrompe, que se vende, que se prostitui, que nos trai, forjando contra nós o nosso próprio mal, fazendo com que os nossos desejos, o nosso querer, nos coloque num caminho que nos levará para a nossa própria ruína, para um caminho de trevas, para um caminho de morte, um caminho de destruição. É por essa razão que ele precisa estar guardado. Isso é guardar o coração. Quando você não atende, quando você não corresponde, quando você não age pelos impulsos dentro de um comportamento compulsivo, onde deliberadamente você vai entregando para ele aquilo que ele pede, aquilo que ele manda, você que atende todos os seus desejos, que trilha todos os desígnios daquilo que o teu coração te impõe, saiba que o caminho, o atalho que você escolheu, o final é amargoso. É um final que te levará para o teu próprio sofrimento. Essa é a razão pela qual o profeta Jeremias nos disse que ele é desesperadamente, olha a palavra, irmãos, que é usada, desesperadamente corrupto.
Assim como lá no versículo 23 do capítulo 4 de Provérbios, é colocado uma ênfase que acima de todas as coisas ele deve ser guardado, aqui nós temos a resposta do porquê. Porque mais que todas as coisas ele é corrupto, mais do que todas as coisas ele é enganoso. Por isso, por essa razão, não podemos de forma nenhuma seguir e trilhar aquilo que nós sentimos, aquilo que por alguns segundos, por alguns momentos nós desejamos. Esses segundos, esses momentos podem determinar longos anos de sofrimento da sua vida. É essa a razão do porquê ele deve estar bem guardado. Porque se somente os anos futuros de vida for sofrimento, ainda tá bom. O problema todo é a eternidade de sofrimento por conta das obstinações, das libertinagens atendidas, que pelo seu coração foi aclamado e você atendeu, você não refreou-se, você não se poupou, você se permitiu, você se entregou, você se lançou para aquilo que queria, para aquilo que desejava, não se preocupou nas consequências, nos resultados. E agora tem que lidar muitas vezes com uma realidade dura. Ou então, quantos agora não lidam com uma eternidade dura por conta da corrupção e dos enganos do coração que por essas pessoas foram atendidas? Como então nós devemos guardar? O que nós precisamos fazer? Como fazemos para então guardar aquele que tem a condição de nos destruir, de nos levar para sofrimento, se atendermos aos desejos e ao querer inconsequente dele? Agora nós vamos ler Provérbios 9, no capítulo 9 de Provérbios. Você vai acompanhar comigo a leitura e você vai comigo também meditar, chegando à conclusão de como nós fazemos para guardar o nosso coração. Capítulo 9, Provérbios, o versículo é o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja, se atender o coração, se não se poupar dos seus desejos, é agir tolamente, é agir inconsequentemente, o contrário é você proteger. O contrário é você ser sábio. Como nós fazemos então para ser sábio? Como nós fazemos para guardá-lo? Aqui está a resposta. Temer a Deus. O temor, ele é onde se inicia, ele é o começo da sabedoria. Ele é o primeiro passo dado para você alcançar o caminho de retidão, o caminho onde as suas atitudes, as suas decisões, elas são medidas e não tomadas de maneira desenfreada, de maneiras impensadas, incalculadas. Veja, no capítulo 8, no versículo 13 de Provérbios, vamos entrar mais a fundo sobre o que se trata temer ao Senhor. Lá está escrito assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho. Então, aqui a gente consegue entender que é do coração que nasce a soberba, a arrogância. E temer a Deus consiste em aborrecer essas coisas, que é o mal. A melhor medida, a melhor forma, o melhor meio
para você não agir inconsequentemente, não se entregar para aquilo que você sente, é temer a Deus. O temor, ele é o freio, ele é a trava. Ele é aquilo que vai impedir de acidentes, de tragédias serem acometidas. Em resumo, o temor a Deus é a meditação em sua palavra. É quando você guarda os seus mandamentos. É quando você preserva em você os princípios do Senhor. É quando você não negocia os seus valores. É nesse momento que você teme. É nesse momento que você considera aquilo que Deus fala por através da sua consciência e não aquilo que você sente no seu coração. É nesse momento que você teme a Deus, quando no seu espírito Deus fala e você, mesmo desejando, mesmo você querendo, mesmo você movido pelas emoções momentâneas do seu coração, você se policia, você se freia, você se reserva. Isso é aborrecer o mal. Isso é não agir soberbamente por conta própria, com arrogância, trilhando o seu próprio e mau caminho. Chegando agora no final dessa reflexão, dessa meditação, eu vou lhe fazer uma pergunta e com sinceridade, para si mesmo, é claro, eu peço que você responda. O seu coração, ele está guardado? Você toma as suas decisões com base em quê? Naquilo que você sente? Naquilo que você deseja? Naquilo que você quer? Ou naquilo que você sabe que Deus reservou para você, mas por você não ver, por você não enxergar, você se precipita e atende aquilo que agora, nesse momento, o teu coração manda? Você teme a Deus? Você leva consigo os princípios bíblicos? Você considera aquilo que diz respeito aos seus valores? Aquilo que no seu espírito é falado, é ressoado antes de você por impulso agir? Você pode com sinceridade me dizer, ou melhor, dizer para si mesmo, se você teme verdadeiramente o Senhor? Veja que não se trata, querido, daquilo que em si você está fazendo. Não se trata daquilo que você está falando, não se trata daquilo que você está vestindo. Se trata das intenções pelas quais você faz aquilo. E nós já lemos isso, é isso que contamina o homem. É o que sai, é o que nasce, é o que brota, é o que emana no coração. O seu coração está guardado? Você tem refreado-se daquilo que você, com libertinagem, deseja? Você está contaminado? Ou você está puro? Ou a sua língua não tem usado da perversidade? Porque no seu coração há perversidade. Ou seus olhos não têm visto mais imoralidades, porque imoralidade não é mais achada no seu coração. Aquilo que você toca, aquilo que você faz,
glorifica a Deus, adora a Deus, porque o seu coração o adora e isso se resume à adoração? Ou nem seus olhos, nem sua boca e nem suas mãos podem fazer isso porque o seu coração está contaminado. Ele está desprotegido. É Ele que tem te guiado? É Ele que tem te conduzido? Ou Ele está guardado e protegido? Não hesite não, meu querido. Não hesite não, minha querida. Se você tem a humildade, reconhece que o que tem te conduzido, que o que tem te guiado são os seus desejos, são as suas vontades. Se você consegue nesse momento assumir que o que tem estado acima de tudo na sua vida é o seu próprio eu, aproveite essa ocasião para reconhecer e buscar o temor, o verdadeiro temor a Deus. Quantas não foram as vezes que você pensou que a liberdade estava em você fazer o que queria fazer ou o que desejasse fazer, e hoje você é refém dos seus próprios desejos? A liberdade verdadeira está somente na verdade, e a verdade é a palavra de Deus, é essa que liberta, amado. Aproveite agora aquele que tem o sangue puro, o sangue poderoso para limpar, para livrar você das consequências dos seus próprios atos, e purifique-se por intermédio desse sangue, reconhecendo humildemente na presença dele que você andou errado, que o seu coração não foi feito para estar à frente decidindo, mas que os princípios e aquilo que Deus tem para você, embora você pensava que isso era o que te privava, mas na verdade é isso que te protege. E é dentro da obediência, é dentro da vontade do Senhor que você encontra a verdadeira liberdade. Somente dentro dos princípios, daquilo que Deus estipula para você, você consegue viver de maneira plena, ter a verdadeira paz e provar da felicidade genuína, meu amado, minha amada. E se você, nesse momento, reconhece que já passou por esse processo e agora o temor do Senhor é encontrado no seu coração, preserve, guarde isso. Não deixe que essa reflexão se perca. Pois nós já falamos aqui que Ele tem a habilidade, Ele tem o poder de nos ludibriar. E basta alguns segundos de impulso para muitas vezes trazer anos ou até eternidade de dor e sofrimento sobre a nossa vida. É com imensa alegria que eu completo com vocês essa reflexão de hoje. E por através de um ato de fé eu peço, escreva no comentário: eu quero o temor do Senhor para a minha vida. E assim nós vamos nos despedindo por através dessa reflexão e meditação do dia de hoje. Amém.